O monumento é uma mensagem espiritual para a nossa cidade, a mensagem de Jesus, é a mensagem na luta contra o alcoolismo, a drogadição, né? A Associação dos Peregrinos tem essa bandeira de promover a paz e salvar vidas, né? É uma mistura de ansiedade com emocional, passa um filme na vida dos peregrinos, que foram tantas caminhadas, orações, pedidos, e todos estão sendo atendidos a cada passo, a cada etapa nós sentimos que a mão de Deus está agindo, né? Porque o projeto tem a mão de Deus. Aqui em Imbituba a gente percebe que o pessoal tem muita devoção. Percebemos isso pelas peregrinações que são feitas todos os anos. É um grande projeto, além de turístico, também para o pessoal vem para rezar, para se comunicar mais com Deus. Sempre foi disso dessa forma. O Camilo, quando começou, ele começou todo esse movimento, era sempre aquele objetivo religioso. E aí o Camilo foi ali e disse: "Ô, senhor Tota, o senhor já pensou um monumento da Madre Paulina lá em cima no morro?" Então aqui do alto do Morro do Menino, seus 285 metros de altura, vai ser avistado as praias, o Oceano Atlântico, as lagoas, e no raio de 15 quilômetros vai ser avistado todo o monumento. Inclusive lá da ponte Anita Garibaldi, né, essa ponte nova, vai ser avistado o monumento a Santa Paulina aqui em Imbituba. Então, e aí o Camilo, ele pegou a conversar com um e conversar com o outro e fizeram uma maquete do que seria um monumento lá em cima, né? E aí foram botando isso no papel, foram conversando. Porque eu me lembro do Camilo aqui, se me lembro as poucas vezes que eu tive a oportunidade de estar com ele, a gente via o brilho nos olhos, sabe? Aquele homem estava com uma determinação que era coisa de louco. O Camilo, nós tínhamos uma amizade muito grande. A gente saía muito para tudo quanto era lugar. Se ele fosse fazer alguma coisa sobre Santa Paulina, ele já ligava para mim. "Ai, dona Heloísa, vamos." "Não, Camilo, eu não posso ir, porque eu tenho nem. Ai, eu vou na rádio, quero que a senhora vá comigo. Eu vou não sei aonde, eu quero que a senhora vá comigo." Eu digo: "Meu Deus, homem, tu anda para tudo quanto é lugar, anda eu atrás de ti. Vai sozinho, criado." Aquela morte do Camilo me deixou... Tudo começou com a questão da Santa Paulina, né, do milagre da Santa Paulina. Esse monumento, ele é acolhido como um reconhecimento que Santa Paulina intercedeu junto de Deus para a cura da dona Heloísa Rosa de Souza. E ela disse que quando olharam assim, eu estava tendo uma hemorragia, que o centro cirúrgico já estava lavado já. Então, aí ele foi lutando, eu não tinha pulso, eu fiquei sem pulso, sem pressão, eu tive uma parada cardíaca na mesa. E aí ele chamou um outro médico para ajudar ele. E aí eles, vendo aquela situação, disse: "Não, a dona Heloísa não tem mais volta." As irmãzinhas, elas dirigiam um hospital
elas já estavam recebendo cartas e testemunho de pessoas que pediram a intercessão de Madre Paulina, né? Que na época ela era ainda a madre, e tinham alcançado. Então a irmã Maria, ela foi ao quarto dela e pegou umas relíquias, umas oraçãozinhas, então elas dobraram o joelho e rezaram e pediram à Madre Paulina que ela intercedesse junto de Deus. E as irmãs colocaram uma relíquia, uma veste de Madre Paulina no corpo dela e fizeram muitas orações, e do dia 23 para o dia 24 a Dona Heloísa foi encontrada sentada na cama, sem nenhuma mais hemorragia. A primeira ideia que foi dada, uma das reuniões que foram feitas ali, que o Luiz Henrique sugeriu, né? Talvez fazer um circuito Santo Antônio, uma imagem de Santo Antônio, né? Tinha até a medida, já tinha uma imagem da Albertina e uma imagem de fazer tipo um circuito religioso, em Bituba, Laguna e Maruípe, né? Lá na São Luís. Então, e o Beto foi mais ágil como prefeito e ele encaminhou o projeto mais rápido. Mas, na verdade, começou mesmo com o Beto. O Beto, assim, ó, ele deu, assim, uma força. O Beto era entusiasta também, concordou, né? Depois essa sucessão de gestores, né? Porque cada gestor pensa de um jeito, né? Então, na verdade, começou com o Beto. Depois o Beto saiu, ficou o Jaisso, e o Jaisso continuou, né? O projeto foi lançado oficialmente em abril de 2015. Ele foi lançado, eu me lembro disso. Lá no salão paroquial da igreja. No governo do Jaisso foi. Foi lançado oficialmente, foi apresentado o projeto e feito todos os planejamentos. Nós temos que trabalhar o turismo da baixa temporada. Já estamos trabalhando a baleia, né, a observação de baleias, e agora temos essa condição, essa oportunidade de trabalhar o turismo religioso também, já que o primeiro milagre feito por Santa Paulina foi aqui em Bituba. Foi da Dona Heloísa, que ainda está viva. A nossa região seria uma obra muito importante, uma obra que realmente chamaria a atenção. Não só pelo fator turístico, né, mas também pelo fator religioso. Tem jeito, é importante, é uma obra importante. Aqueles que dizem, não pode ter obra, tem que fazer hospital, tem que fazer creche, isso tem que fazer sempre, né? Mas também tem um olhar para o turismo religioso é fundamental. Porque cidades, por exemplo, Nova Trento, né? Hoje o turismo religioso dá renda para muita gente, para católico, para evangélico, para pagão. O dono do mercado, o dono da padaria, o dono do restaurante, o dono da hospedagem do hotel, ninguém vai perguntar se ele é católico ou crente, né? Ele vai perguntar se o serviço é bom, né? A questão religiosa, a Santa Paulina, melhor dizendo, ela viabilizou para Nova Trento esse chamariz, através da fé, através da crença, né? E nós temos aqui um potencial turístico muito grande. Nós temos a nossa questão da gastronomia, da nossa cultura italiana, as nossas tradições de vinhos, dança, música, o atrativo natural, o atrativo rural, enfim, temos uma gama muito grande de oferta turística que a Santa Paulina despertou Nova Trento para o turismo, tornou conhecido Nova Trento mundialmente. E o que é que nós estamos fazendo? Aproveitando essa graça, vamos dizer assim, de Santa Paulina, e estamos trilhando, crescendo o leque de ofertas a quem chega a Nova Trento. A gente começou, quando o Camilo ainda era vivo, a gente começou um trabalho junto com Nova Trento. Entendeu? Existe um trabalho, uma afinidade entre Imbituba e Nova Trento, mas na questão da igreja. A Dona Luísa, a igreja tem feito contato com Nova Trento, a Dona Luísa está sempre em Nova Trento, entendeu? Então existe essa afinidade. E isso para nós ia ser promissor, porque tu podia fazer um turismo de ligação, né? Vinha a imagem da Santa, o santuário, e ia lá em Nova Trento, conhecer a cidade onde ela morou, entendeu? Então ia tudo pertinho. E depois tudo isso vinha aqui. Aí aqui ele vinha para ver o monumento e já ia aproveitar a praia, já ia aproveitar um monte de coisa, aproveitar a baleia, aproveitar tudo. Muitos vão subir aqui como sobe no Cristo Redentor, né? Um chinês ou um japonês que não é cristão, ele vai lá subir para ver a beleza do Rio de Janeiro, né? Então, quantos que sobem no rio para rezar? Alguns, né? Muitos sobem para contemplar a natureza, para cuidar, para zelar.
Assim, ó, é bater foto. E o Cristo hoje, em qualquer filme que parece o Brasil, o Cristo representa o país, né? Então, assim, ó, é um monumento, não digo religioso, né? Mas é além da religião, né? E hoje o turismo religioso tira a Santa Paulina lá de Nova Trento. Não tem mais como tirar, né? Porque qual é o nosso trabalho? Nós pensamos assim, enquanto responsável pelo turismo, propiciar motivos, digamos assim, para que você chegue na cidade e fique uma semana, 2 dias, 3 dias, que tem essa opção do seu lazer, das suas férias, de curtir em Nova Trento. Então nós estamos trabalhando todos esses nichos turísticos com apoio, né, claro, alicerçado no condutor maior, que é a questão do turismo religioso. E Nova Trento deve ao turismo religioso, e Nova Trento deve a Santa Paulina. Existia um concurso, onde nesse concurso seria escolhido um projeto. Na verdade, se queria fazer, foi colocado que temos que fazer algum local que dê destaque. O local que dê destaque se pensou no Morro da Antena, né? Morro do Mirim, Morro da Antena. E foi feito o concurso em 2010, teve 2 artistas plásticos que participaram. E o vencedor foi Marcelo Francalas, que era aqui da cidade de Imbituba, de Laguna. Mas aí que tinha o arquiteto, o engenheiro que aprovou, acho que Francalas, né, Marcelo, que aprovou ali que fez a parte do molde, né? Ele é um artista fantástico, né? Porque ele, como artista plástico, ele fez a ideia de um projeto em si. E como ele ganhou o concurso ele era obrigado a apresentar os projetos de engenharia. E aí ele contratou um engenheiro que desenvolveu esses projetos em cima desses estudos que ele fez. O projeto dele é um monumento magnífico, arrojado, e que na época, eu que acompanhava do início as coisas dentro da área de turismo, eu via aquele projeto, mas eu sempre tinha aquela visão de que era uma coisa muito cara. Que 5 milhões de reais, ou 3, é muito dinheiro? Né? Mas quanto dinheiro vai para a Câmara de Vereadores todos os anos em Imbituba? Milhões. Aí ninguém fala, né? Vão gastar em 10 anos ou 5 anos 5 milhões lá na Santa. É nada, né? Se isso tem retorno financeiro depois, retorno, né? Não é jogar dinheiro fora. Então não falta dinheiro, falta política decente, né? Lógico, o município ele visa o turismo. Tranquilo. A hora que o município quiser investir, não, vai investir porque vai chamar gente para a cidade. Isso é uma coisa natural. Só que, como eu digo, é muito caro. Projeto muito caro. Na verdade, o município investiu na parte em volta, digamos assim, nos acessos, aquilo que cabe mesmo, né? Facilitar. Até onde eu conheço, aquele primeiro prédio, ali era digamos assim, era o prédio principal que girava todos os acontecimentos religiosos. Ali teve um apoio do Estado. Depois também, eu acho que na parte da terraplanagem, onde está o santuário, também teve um apoio do Estado. Mas todo o resto, no demais, foi tudo empenho e trabalho da Congregação das Irmãzinhas Imaculada Conceição. Não era nenhuma obra da igreja, né? Até porque a igreja foi a última a ser consultada. Eu sempre dizia para ele, Camilo, todas essas tuas ideias, tu tens que conversar com o padre. Porque o padre tem que ficar por dentro. Não, Dona Heloísa, eu sei. Por o susto de muita gente, né? Eu fui um dos últimos a saber do projeto, mesmo sendo o pároco da cidade, né? Então, era um projeto além da igreja, né? Tanto que a paróquia em si não foi nem consultada, né? Eu não sou contra o projeto, até porque seria ilógico, né? Mas eu achava estranho o jeito como estava começando. A gente tem experiência de construção, sabe que a gente tem que ter início, meio e fim. Eu acho que poderia dar certo. Pode dar certo. Mas, voltando ao passado, essas coisas feitas a toque de caixa,
meu amigo. Eu disse, ó, se quer que a obra chegue ao final, a gente tem que ter projeto. Primeiro, acesso. Como é que a gente vai subir? Então, não, vamos ver depois. Já é uma incongruência, né? Não é só a estátua da Santa, tinha todo um complexo em torno do projeto, desde lá do início do Morro da Antena. Porque para fazer um projeto desse, tu tens que ter toda uma infraestrutura em torno do local. Questão de transporte, questão de iluminação, questão hidráulica, tudo. E ali não tem nada. E eu acho até que foi construída aquela base lá em cima, foi um projeto, uma obra que eles começaram da cabeça para baixo. A minha ideia era não fazer nada, assim, não começar molde, e fazer uma grutinha, 10 mil reais, 15, só a grutinha, né? E uma cruz, e ali faz um lugar de peregrinação. Aí, porque o santuário se faz com o povo, né? Não é por decreto, né? Então o povo vai indo, vai subindo, vai levando, e aos pouquinhos, tendo já público, tu vai aumentando, né? É assim que se faz as coisas, né? E, literalmente, como a Bíblia disse, né? Faz uma torre sem calcular, depois chama de competente quem não concluiu, né? Porque faltava algumas correções que tinha nos projetos para fazer, detalhamentos, e um do que eu apontei na época, eu me lembro, era uma diferença de desnível que tinha ali. Essa diferença de altura, ela dava em torno de 3, 4 metros. Só que pelas curvas de nível que eu peguei do terreno que foi desapropriado pela prefeitura, dava uma diferença muito maior, era coisa de 14 metros de altura. E, infelizmente, esse erro foi levado para o engenheiro, e o engenheiro acabou projetando tudo em cima disso. E quando eu observei a topografia em si, eu disse, não, isso aqui está errado. E aí foram vários despachos, vai e volta, e nunca se corrigia. Esse projeto eu sempre vinha, aí corrigia uma coisa, corrigia outra, e esse principal nunca era corrigido. E surgiu muitos problemas com a obra da Santa Paulina. E hoje ela está tudo parado. Hoje nós não temos, foi feito só aquela base lá no Morro da Antena, que está lá, eu acho que já há uns 3 anos, está parada, não se fez mais nada. Eu sei que quando chegou em acho que foi 2015 ou 2016, tive conhecimento da licitação da obra, né? E a obra começou. Se o projeto foi aprovado, não foi, como foi, eu não tinha conhecimento. Eu sei que foi licitada a obra começaram a obra e começaram a mexer lá no morro, mexe aqui, mexe ali. Aí começaram a dizer, tá existindo problema. A primeira coisa que eu fiz foi pedir para a empresa paralisar tudo que estava sendo feito, para mim detectar o que estava acontecendo, E aí foi aquele erro que eu já tinha apontado lá em 2011, que não foi corrigido. Então, tudo que foi feito lá no morro foi mais uma persistência do Camilo de pegar a empresa, porque depois que eu conversei com a empresa, quando eles iniciaram a topografia lá que começaram a fazer, eles mesmos já detectaram, isso aqui não está certo. Mas aquela vontade do Camilo de confiar muito, de acreditar muito na Santa, porque ele tinha, né, muita fé na Santa, e ele queria ver aquele monumento sair do papel. É complicado, porque aí tu vai ter que fazer as correções posteriores. E tu sabe, às vezes tu gasta mais em reformar uma casa que fazer uma nova, né? Tem verba pública ali, né? Como é que uma verba pública, de repente alguém vai entrar com ação contra alguém, né? Porque como é que acaba em nada assim? Como eu falei, o Tribunal de Contas olha tudo, analisa tudo, né? Até o monumento da Santa Paulina, em virtude disso tudo que aconteceu, existe até um processo dentro do Tribunal de Contas, eles estão apurando, né, o que é que aconteceu, por que a obra parou, porque o Marcelo Francalas, dentro do concurso que ele ganhou, ele teria um valor que ele iria receber para poder desenvolver essas formas. Foi feito o projeto, foi feito os moldes da Santa, esses moldes ainda existem, estão no local inadequado. Hoje, se for usar esses moldes, eles terá que ser feito alguns reparos dele, nesses moldes.
Estou bem prejudicado. Lamento muito ver os moldes nesse estado, né? Porque se estivesse bem conservado, pelo menos daqui a um tempo, até pela lei Rouanet, né? Faz uma... Olha quanto recurso movimenta o Porto de Imbituba, né? 5 milhões é nada para eles. Mas só depende da administração querer tocar isso à frente, que está muito perto de resolver a questão, projeto está muito perto. E licitar a obra novamente e tocar em frente, né? E explorar esse turismo religioso, né? É pena. Eu só digo uma coisa para vocês, é pena. Que não chegou a bom termo ou que possa vir chegar a bom termo, né? Porque pode ter certeza que vocês iam ganhar muito economicamente também na cidade de Imbituba. Se sem acesso e sem nenhuma obra lá em cima já se fazia com que 1000 pessoas subissem de madrugada, imagina se a gente tivesse, né? Sem esse fanatismo de, essa imagem de santo é uma cruz ou é um pináculo, mas ter alguma coisa lá em cima era fundamental. Então, eu lamento que Imbituba perdeu uma chance histórica, né? Hoje, no caso, eu acho que um movimento desse chamaria muita atenção das pessoas em todo o Brasil. Ia chamar muita atenção. E por chamar a atenção, trair as pessoas para cá e, é lógico, elas iriam usufruir das outras coisas da nossa cidade. Eu tenho esperança, né? Porque assim, ó, quem estuda a história da Santa Paulina, tudo para ela foi difícil. Eu tenho esperança, eu tenho muita fé, só que eu quero ainda ver. Não quero. E aí o Camilo...